livre de qualquer coisa. Exato. E com fé em Deus, vai ser muito difícil, mas eu queria muito que ele estivesse concorrendo. É aquela coisa da consciência tranquila. Eu queria muito que ele concorresse. O estado de espírito é completamente diferente. Eu não devo nada. Absolutamente nada. Encara de cabeça erguida, onde for, sabe? E é assim que ele anda. É assim que a gente vê o Bolsonaro nas ruas. Né? E a gente sabe, a gente vê essa postura dele. Por que o povo está do lado dele? Porque tem a certeza que realmente ele está... Tá, mas vamos supor aqui um exemplo, irmão. Vamos lá. Se o Bolsonaro... Os caras condenam ele, Bolsonaro vai ser preso. Bolsonaro preso. O que você acha que aconteceria, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes os caras acham que a gente comentando isso daí, a gente tá incitando alguma coisa. Não tá incitando nada. Estamos falando o que acontece, o que pode acontecer. Simples. Olha, Danilo, eu não consigo prever. Sabe por quê? Andando com o Bolsonaro em diversas manifestações, em diversos comícios, em diversos eventos, em diversas motociatas, que aqui em São Paulo eu fui em todas as motociatas. Fui em todas. O meu capacete tem até adesivo de motociata ainda colado no capacete. A gente vê claramente o quanto as pessoas gostam do Bolsonaro. Né? Acreditam nele, seguem ele, e é um comportamento imprevisível. Você não consegue prever o que a população poderá fazer caso ele seja preso. É uma coisa que eu não consigo avaliar qual é o tamanho, mas que haverá uma revolta muito grande. Agora, se essa revolta vai ser externalizada em ações na rua, é impossível você prever. É impossível, né? Você pode ter certeza absoluta que até quem não é o Bolsonaro vai se compadecer com um sentimento de injustiça que está sendo feita com aquele homem. Tenho certeza absoluta. Se você é uma pessoa de bem, um ser humano correto e está vendo tamanha injustiça acontecer, não tem como você não se sensibilizar, né, e partir para o lado dele. Né? E aí, cara, pode acontecer de tudo. Esse país pode parar de uma hora para outra. Pode parar. A gente sabe muito bem, por exemplo, que a categoria dos caminhoneiros é uma categoria que não é na sua totalidade, mas que a grande esmagadora e maioria dos caminhoneiros adoram o Bolsonaro, pelo comportamento que ele teve com o presidente. Se os caminhões pararem sem cometer nenhum ato de violência, não é aconselhável, né? Se os caminhoneiros pararem, o Brasil para. É a única categoria que eu acho que tem o poder de parar o país. Pois é. Eu lembro até de números. Em 2018, abril ou maio de 2018, foi a última greve dos caminhoneiros que nós tivemos. E essa greve durou de 15 a 20 dias aproximadamente. Já foi o suficiente para desabastecer supermercado e, consequentemente, as nossas casas. E gasolina. Você começou a ficar no osso. Lembra disso? Lembro, e deixar estocado. Eu fazia uma raiva da porra pros caras, porque meu carro era gás. Aí eu parava no posto, tô abastecendo aqui no posto. Tem combustível aí? Tem combustível? Não, pois é. Gás. E mais um número que eu vou dar para vocês aqui. Naqueles 10, 15, 20 dias que o Brasil praticamente parou, só o estado de São Paulo perdeu 300 milhões de reais em arrecadação de imposto. Em 15 dias. 300 milhões de reais. É muito dinheiro. Então o Brasil para, o Brasil afunda. E alguém cometeu algum ato de violência? Não. O cara simplesmente guardou a chave dentro do armário e não sai mais com o caminhão. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Infelizmente, eu vou falar isso com muita tristeza. Porque os caminhoneiros foram vistos como vilão naquela época. Naquela época, muita gente... esses caras aí parando, não sei o quê. Gente reclamando. O brasileiro, ele não tem a noção ainda de ser um cara brigador pelos seus direitos, pelo país. Eu pergunto para esse brasileiro... Pelo país. Eu tenho contato com alguns caminhoneiros. Eu pergunto para esse brasileiro que chamou o caminhoneiro de vilão se ele trabalharia, se pagaria para trabalhar. É o que está acontecendo. Porque foi o que aconteceu em 2018. Não, e é o que está acontecendo agora. Está voltando a acontecer. Meu irmão, se um caminhoneiro hoje perder um pneu na viagem dele, um pneu custa R$2.000, R$2.500, o lucro daquela viagem foi embora. Aí o cara não é obrigado a trabalhar para os outros de graça. Ele tem que ganhar, ele tem que ter lucro. E isso foi um dos motivos. Que isso, eu vou lá para ficar... Eu fico em casa quieto. Vou arrumar outra coisa que fazer, vou fazer um Uber, deixo o caminhão parado. Eu vou meter o caminhão na estrada para quê? Para depois ter que pagar a conta no banco
entregar o caminhão pro banco e aquelas complicações todas que o caminhoneiro tem, é muito sofrido. O caminhoneiro, ele vive no fio da navalha. Na margem. Né? Na margenzinha ali para pagar o banco e sobrar um pouquinho para botar comida de casa. Eu conheço, tem amigos meus são donos de transportadora, amigos meus são caminhoneiros, estão na estrada trabalhando. Não dá para você judiar de uma categoria, mas fica aí o alerta. Fica aí o alerta, né? Um exemplo que você perguntou, viu, Danilo? Um exemplo que você perguntou, o que pode acontecer? É imprevisível. A gente não sabe. Mas é que naquela época que parou os caminhoneiros, era o Bolsonaro era presidente, né? Não, era o Michel Temer, 2018. É o Michel Temer. Michel Temer, presidente. Michel Temer? Não, 2018? Não. A campanha do Bolsonaro foi em 2018, ele começou a governar o país a partir de 19. 19, tá certo. A partir de Mas 19. o Temer era... Michel Temer, lembra que a Dilma sofreu um impeachment em abril de 2016 e a partir de então o Michel Temer assumiu a presidência. E aí era o Michel Temer o presidente. Esse tio Sam, ele só entra pra causar, cara. É. Cadê o tio Sam? O tio Sam. Tipo assim, o Coronel Tadeu é parecido com o Zeca Pagodinho. Eu olhei ali, ó. Eu olhei, mas cara, é mesmo, ó. Rapaz, o tio Sam me lembrou Ele só entra pra causar. O meu apelido era Zeca Pagodinho. Valeu, tio Sam. Gostei aí, viu, cara? Eu já tive Muda o título da live uma época aí. da minha vida. Uma época da minha vida. Olha o Zeca aí, ó. O Zeca tá chegando. Era chamado de Zeca Pagodinho mesmo. Ai, cara, esse tio Sam é foda, mano. né? Mas eu já fui chamado de Keanu Reeves também, hein? Ah, Sabe o ator? já me chamaram de Keanu Reeves aí. Tinha uma época que o galã aqui era... parece o Keanu Reeves, sabe? Oh, que isso, mano. Fala uma coisa pro senhor. Eu bati na trave de não ser preso, de não estar preso lá, sabia disso? Aonde? No dia 8 de janeiro. Você tava lá em Brasília? Não, mas sabe por que eu não fui? Tá tudo certo pra ir. O que aconteceu? Eu troquei minha moto, peguei uma moto nova. Sim. E aí, o que acontece? Se eu fosse lá pra Brasília, que eu ia de moto, eu ia perder a garantia da moto. Porque tinha revisão de 1.000 quilômetros. Então, eu ia dar mais de 1.000 quilômetros. Aí eu não fui. Teve uns amigos meus que foram, bateu na trave. Bateu na trave. Quase rodaram. O Maciel, inclusive o Maciel, que nós entrevistamos aqui, bateu na trave. Entendeu? E eu não fui, por quê? Por causa da garantia da minha moto. Se eu tivesse ido, quem sabe, talvez eu estaria preso lá no 8 de janeiro. Caramba. Então bateu na trave. Deus sabe o que faz. Porque na última... Tá batendo aí, Vamos falar, hein? Tá batendo aí. Se começar a falar muito aqui, né? No último 7 de setembro lá, do Bolsonaro, no último 7 de setembro, eu estava lá. Um mar de gente. O 7 de setembro em Brasília. Em Brasília. Ah, tá, eu também tava. Nesse 7 de Nossa, setembro. um mar de gente lá. Teve o desfile. Isso. E depois ele foi pro caminhão lá, que a praça tava. A esplanada tava lotada. Tava lindo, muito bonito. Lindo demais. Foi a última. 7 de setembro de 2022. 2022. Essa tava daí eu estava lá. Muito bonito. Essa eu estava lá e vi com meus olhos que o bagulho foi louco demais. Cara,